Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Vamos começar com o Felipe Paião, lá do Tecmundo. A notícia é sobre a Operação Timeout da Polícia Federal. Ah, sim. Aquela que prendeu o cibercriminoso conhecido como Azael. Exato. Ele vinha, assim, buscando os holofotes, né? Notificava a própria imprensa sobre os ataques DDoS que ele fazia. Que coisa, né? E os alvos não eram pequenos. STJ, CNJ, até a Petrobras. Pois é, uma busca por notoriedade bem explícita. É curioso como isso às vezes acontece desse meio. Essa busca por fama, sabe? Acabou sendo, pelo visto, o que levou à prisão dele. E quem ele era, afinal? Foi identificado como Rafael B. E o mais irônico é que ele supostamente trabalhava com cibersegurança, no Bradesco. Não brinca. Que reviravolta. Pois é, aparentemente a motivação era mesmo a fama. Agora ele e o grupo dele, a tal tropa do Azael, podem responder por um monte de coisa. Tipo o quê? Olha, crimes como interrupção de serviço telemático, que é basicamente tirar um site ou serviço do ar, e também associação criminosa. A coisa é séria? Com certeza. Bom, mudando um pouco o foco, vamos para a Anatel. Uma matéria da Teletime News. Certo. Parece que os provedores regionais de internet, aqueles menores, sabe, eles não se deram bem numa disputa recente. Ah, sobre a faixa de 6 GHz. Eu vi isso. A Brint e a Associação NEL tentaram reverter, né? Isso. Tentaram reverter aquela decisão que dividiu a faixa, priorizando a telefonia móvel. Mas não deu certo. Pois é, a Anatel bateu o pé. Manteve a decisão lá de dezembro de 2024. E qual era o argumento dos provedores? Eles argumentaram, e com certa razão, que hoje a maior parte do tráfego de dados rola pelo Wi-Fi, né? E que essa decisão poderia gerar perdas econômicas bilionárias, inclusive. Nossa, bilionárias. É. Mas a Anatel respondeu que, bom, a licitação dessa faixa para as operadoras móveis só vai acontecer depois de mais estudos, consulta pública. Ah, então não é para já. Não é imediato. A decisão está mantida, mas a implementação, essa ainda vai demorar um pouco. É o que disseram. Entendi. E ainda na Anatel, agora com informações do Rafael Buco, da Telesíntese, a agência continua firme contra os marketplaces. Firme em que sentido? Naquela questão da homologação de celulares, lembra? A Anatel manteve a medida cautelar. Aquela que obriga as plataformas tipo Americanas, Amazon, Mercado Livre a mostrar o código de homologação. Exatamente. Aquele selo da Anatel. E o recurso das Americanas foi rejeitado. Faz sentido. A conselheira Cristiana Camarati foi bem enfática, né? Falou da responsabilidade das plataformas. E dos riscos também, né? Produtos não homologados. Exato. Riscos sérios para o consumidor. Ela citou até baterias que podem explodir. Não é pouca coisa. Com certeza não. E a Anatel foi além e apontou o dedo pro incentivo financeiro, né? Como assim? As comissões que as plataformas ganham que podem chegar a 18,5%, mesmo vendendo produto irregular. Ah, então tem um ganho direto aí. Sim, e os números são altos. Em algumas plataformas disseram que mais de 40%, talvez 50% dos celulares não tinham homologação. Metade é muita coisa. Muita coisa. O presidente da Anatel, Carlos Baigori, chegou a comparar com venda de produto ilegal mesmo, para mostrar a gravidade. Pesado. E falando em legalidade, vamos para o Tecnoblog com Tachios Veloso, tem uma cobrança do ministro Dias Toffoli, do STF. Sobre o quê? Sobre as TV Boxes piratas, aquelas caixinhas, sabe? Ah, sei. As que prometem mundos e fundos de canais. Essas mesmas. Toffoli está cobrando ação contra a venda disso, que acontece abertamente até em grandes lojas online. E qual o argumento dele? Concorrência desleal, claro, e também o fato de burlarem a homologação da Anatel, que a gente acabou de falar. E não é só isso, né? Essas caixinhas têm outros problemas. Exato. O Toffoli mencionou os riscos de segurança, malware e até o uso delas em botnets para ataques DOS. Imagina a sua TV Box atacando um site. Nossa, que perigo. E tem a questão da interferência também, né? Sim, interferência em outros sinais. A Anatel já teria detectado isso afetando redes 4G. Caramba. O Toffoli sugeriu alguma coisa? Ele sugeriu que o Ministério Público Federal atue no caso. Ou seja, a coisa pode escalar. Entendi. É um problema complexo mesmo. Bom, mudando completamente de área, vamos para aplicativos. Uma notícia da Engadget. Opa, novidade boa. Parece que sim.
O Google deu uma geral no Snapseed para iOS. Snapseed, aquele editor de fotos. Faz tempo que não ouço falar dele. Pois é. Tava meio esquecido, mas agora chegou na versão 3.0. Visual todo novo, navegação diferente por abas. E funções novas. Sim, mais ferramentas, mais filtros, uma atualização bem grande, depois de anos. Que bom. Uma repaginada completa, então, para iPhone e iPad. Mais de 25 ferramentas, filtros novos simulando filme. Legal. Até o logo mudaram. E o melhor. Deixa eu adivinhar. Continua grátis. Isso, gratuito em 100 anúncios. Perfeito. Agora, a pergunta que não quer calar. E o Android? Boa pergunta. Ainda não confirmaram quando essa versão nova chega pro Android. Vamos ter que esperar. Típico. Mas bom saber que o app tá vivo. Sim. Agora, falando em empresas de celular que talvez não estejam tão vivas assim, lembra da Essential? Essencial. Ah, a do Andy Rubin, o criador do Android. Aquela que não deu muito certo. Essa mesma. O C. Scott Brown, do Android Authority, trouxe uma fofoca quente. Fofoca. Conta aí. O Carl Pei, CEO da Nothing, sabe? Ele finalmente contou por que comprou Essential lá em 2021. E aí? Era pela tecnologia inovadora? Pelo design? Que nada. Foi só pelo nome. Essential. O quê? Só pelo nome? Não acredito. Pois é, parece piada. Ele mesmo confessou num vídeo. Diz que considerou outros nomes para a empresa dele, tipo Stone, mas ele gostava de Essential. Mas acabou usando Nothing. Exato. E ele fez questão de dizer que a tecnologia da Essential não interessava. Até tirou sarro de um protótipo lá, o Project Jam, que nunca foi lançado. Que história. E quanto ele pagou? Isso não foi divulgado. Mas fica o registro, né? Às vezes o nome vale mais que o produto em si. Curioso. No mínimo. Bom, voltando para o STF, para o Supremo. Matheus Coutinho, do UOL, está cobrindo a discussão sobre o marco civil da internet. E parece que esquentou. Ah, sim. Aquele julgamento sobre a responsabilidade das plataformas, né? Esse mesmo. O ministro Alexandre de Moraes defendeu uma posição forte. Qual? Que as Big Techs, redes sociais, apps de mensagem, deveriam ter as mesmas responsabilidades legais que a mídia tradicional. Jornais, TVs... Entendi. E qual o argumento dele para isso? Ele disse que essas plataformas não são neutras, que elas têm vieses, direcionam o conteúdo e não podem operar como se fossem terra sem lei. Faz sentido pensar por aí. Ele citou exemplos como o conteúdo preconceituoso que fica no ar ou as convocações para os atos de 8 de janeiro. Exemplos fortes. E ele propôs também mais transparência nos algoritmos, para a gente entender como o conteúdo é priorizado, sabe? Sim, a famosa caixa preta dos algoritmos. Seria importante mesmo. E como está o julgamento? Ainda está rolando. Outros ministros já votaram, alguns defendendo a responsabilização em certos casos. Mas não acabou. Vamos acompanhar. Assunto importante. Muito. E do STF a gente pula para o Senado. João Melo, do Canaltech, trouxe uma notícia da CPI das Bets. E teve reviravolta. CPI das Bets? Aquela sobre apostas online? O que aconteceu? O relatório final da senadora Soraya Tronic foi rejeitado. Rejeitado? Mas ele não pediu o indiciamento de um monte de gente. Exatamente. 16 pessoas, incluindo influenciadoras conhecidas como a Virgínia Fonseca e a Deolane Bezerra. Mas o relatório caiu. 4 votos contra, 3 a favor. Caramba! É a primeira vez em 10 anos que um relatório de CPI é derrubado no Senado. Que coisa! Pois é, as acusações eram pesadas, né? Estelionato, lavagem de dinheiro, associação criminosa. Sim. E agora? Com a rejeição? Acabou? A relatora Soraya Tronic disse que não. Que mesmo rejeitado, ela vai enviar o documento para o Ministério Público e para a Polícia Federal. Ah, bom. Então ainda pode ter desdobramentos. Pode ser. O relatório também falava do impacto social, né? Gente deixando de comprar comida para apostar. Um lado bem dramático. Nossa, pesado. É um tema complexo mesmo. Sem dúvida. Agora uma notícia mais inusitada. Do mundo dos brinquedos, via Leandro Costa Criscuolo, do Olhar Digital. Brinquedos? O que tem de novo? A Mattel, a fabricante da Barbie, fechou uma parceria com a OpenAI. OpenAI, a do ChatGPT? Mattel e OpenAI. O que eles vão fazer juntos? Usar inteligência artificial generativa para desenvolver novos produtos e para reimaginar marcas clássicas da Mattel. Uau!
IA nos brinquedos é o primeiro acordo desse tipo da OpenAI com uma empresa de brinquedos. Pelo que a notícia diz, sim, o primeiro. O objetivo é criar experiências mais interativas, com foco em segurança, claro. E já tem previsão de lançamento? Falaram que o primeiro brinquedo com IA dessa parceria deve sair ainda este ano. Rápido? E não é só isso. Os funcionários da Mattel também vão usar o ChatGPT Enterprise, a versão corporativa, para acelerar os processos criativos lá dentro. Interessante. A IA se infiltrando em todas as áreas mesmo. Até na criação de brinquedos. Parece que sim. E para fechar nossa análise de hoje, um alerta importante. Vem da Anvisa via Melissa Cruz Cossetti, do Canaltech. Alerta da Anvisa. Sobre o quê? Sobre aqueles medicamentos para emagrecimento e diabetes tipo 2 que ficaram super populares. O Ozempic, Rybelsus, o Wegovy, que usam semaglutida. Ah, sim. O que tem com eles? A Anvisa pediu para incluir um efeito adverso novo nas bulas. Um efeito muito raro, mas sério. Qual o efeito? O nome é complicado. Neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica. NOIAN, a sigla. Nossa, neuropatia óptica, isso afeta a visão. Exatamente. Pode causar perda de visão repentina e potencialmente irreversível. Meu Deus! Que assustador! E por que essa decisão agora? Veio depois de uma análise da Agência Reguladora da Europa. Aqui no Brasil já teve 52 notificações de problemas oculares ligados à semaglutida. 52. E algum caso suspeito dessa NOIAN? Sim, 4 casos suspeitos, por isso o alerta. E qual a recomendação para quem usa? A recomendação é clara. Se tiver qualquer alteração na visão durante o tratamento, tem que procurar um médico imediatamente, sem hesitar. Entendido. Alerta importante mesmo. E tem mais uma coisa. A Anvisa reforçou que a partir de 23 de junho agora, a compra desses medicamentos vai exigir retenção de receita médica. Ah, então vai ficar mais controlado. Faz sentido, dada a popularidade e os riscos potenciais. Exato. Mais um passo para garantir o uso seguro desses medicamentos. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece. Deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!